A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência: tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Nós temos agora o painel 4, que o tema é redes sociais. O título do painel é Como a comunicação corporativa pode maximizar o desempenho das marcas nas redes sociais, os melhores caminhos e as melhores práticas. Esses títulos bem curtinhos, geralmente sou eu que faço, certo? É bem sintético. E ele vai ser mediado pelo Carlos Carvalho, sócio-diretor da consultoria Carmim Comunicação e Cultura e consultor da agência Tempo em projetos de ESG, comunicação com territórios e Amazônia, e ex-presidente da Abracom, presidente executivo da Abracom. Carlos, eu passo o comando a você. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite, Edu e Marcos, Célia, para poder estar presente de novo aqui no Congresso da Mega Brasil, que eu acompanho há mais de 20 anos e, com muito carinho, venho podendo ajudar a colaborar com os debates e os conteúdos que são transmitidos aqui e agora, nos últimos anos, também online, para quem nos acompanha pela internet.
E por falar em internet, né, só para complementar a minha biografia, eu também, já que estamos falando de redes sociais, também sou blogueirinho de literatura. Então, quem quiser seguir, eu escrevo sobre livros, eu e minha companheira escrevemos sobre livros no Lombada Quadrada. Lombada Quadrada está no Instagram, está no blog e está também no Facebook. Então, feita propaganda, vamos lá. Por falar na questão das redes sociais, né, eu vou voltar ao mês de março de 2020 para fazer a introdução, antes de chamar nossos painelistas, em que o mercado de comunicação corporativa entrou em pânico, né, porque sempre que a gente entrava numa crise, qualquer tipo de crise, as organizações cortavam, em primeiro lugar, alguns segmentos, e um deles era a comunicação, né? A crise de 2008 do Lehman Brothers foi assim, e outros momentos de crise ou econômica ou política sempre afetaram de maneira direta os investimentos em comunicação corporativa. E as primeiras semanas de todos reclusos, aprendendo a trabalhar online, foram de muita incerteza para o nosso mercado, e houve, sim, um movimento inicial de cortes, ou pelo menos de contingenciamento de investimentos e de projetos, especialmente aqueles que eram presenciais. Obviamente, esses foram cortados de fato, mas o mercado não foi impactado como a gente imaginava. Em poucas semanas, na verdade, houve um outro movimento, que é um olhar das organizações para a comunicação corporativa. Por que esse olhar? Porque nós demos respostas muito rápidas. Foi um mercado que se organizou rapidamente para usar o Zoom, para fazer lives, para ajudar as organizações que estavam desconectadas dos seus públicos a manter algum tipo de conexão, e além disso, depois de algum tempo, propor novas formas de comunicação, propor um jeito diferente de tratar conteúdos dentro das redes sociais, dos canais proprietários das organizações. E por que isso aconteceu? Porque era algo que a gente sempre dizia na Abracon, no mercado, nos debates aqui, no próprio Congresso. Nós temos esse DNA do relacionamento, mas, de alguma forma, as organizações não nos olhavam com esse viés, né? Nos viam como assessores de imprensa, que era sempre algo com que a gente vinha lutando, e, inclusive, em 2008, neste congresso também, para desespero de muita gente, a Abracon decretou o fim da assessoria de imprensa num debate, provocou muita polêmica, mas o que a gente queria dizer é que nós fazemos muito mais. O ambiente de relacionamento com stakeholders é muito mais do que apenas trabalhar com assessoria de imprensa. Então, acho que esse debate de hoje, essa conversa de hoje, é parte desse processo que fez com que o mercado, inclusive, crescesse no ambiente das agências de 20% a 30%, em média, nos últimos 3 anos. Esse ano está um pouquinho mais estável, e, enfim, instável, inclusive por causa da transição política e das incertezas iniciais da economia, embora agora o segundo semestre já esteja acenando para ventos melhores. Mas crescemos com base também em investimentos maiores das organizações em relações públicas, naquilo que a gente gostaria de sempre chamar relações públicas, que é o que a gente faz. Então, eu vou chamar aqui para conversar com a gente, vou tirar o óculos, que a idade não permite, e, como diz o Mário Sérgio Cortella, não imprimir aqui em corpo geriátrico, que seria a melhor maneira de eu enxergar com óculos. Eu vou chamar para conversar com a gente o Rodrigo Vilar, que é diretor de comunicação e marketing na holding da Novonor e na controladora OEC Engenharia e Construção. Ele tem mais de 2 décadas atuando no Brasil e no exterior em agências e em empresas de diferentes segmentos. Foi diretor da Oli Latinvest, investidora e operadora de concessões na América Latina, com sede em Lima, no Peru, e no setor de saneamento liderou a diretoria de comunicação, relações institucionais e sustentabilidade na companhia estadual Saneatins, em Tocantins. Hoje um ativo da BRK Ambiental. Ele é comunicólogo pela Universidade Federal da Bahia, tem formação em programas internacionais nos Estados Unidos pela Syracuse University e Newhouse School of Public Communications, ambos em Nova York. Vilar também é certificado como Chief Marketing Officer Google Academy e Columbia Business School em Chicago. Por favor, Rodrigo.
para completar nossa conversa, eu vou chamar aqui a Letícia Afonso. Ela é consultora de comunicação corporativa, com experiência de mais de 10 anos em responsabilidade social corporativa, comunicação e facilities em empresas multinacionais de grande porte dos setores agrícola e farmacêutico. Ela é publicitária, especialista em gestão de comunicação e marketing pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA, e, entre as consultorias, tem trabalhado também para a Bayer. Por favor, Laís. Letícia, perdão. Curiosamente, nós temos dois palestrantes que eu já vou até lançar um desafio. Obviamente, vocês têm as apresentações de vocês, mas que têm que trabalhar redes sociais num ambiente B2B, que é um grande desafio. Mas essa é uma conversa que a gente tem depois no debate. Por favor, vamos começar com a Letícia. Pode ser? Bom, eu sou a Letícia, muito prazer conhecer vocês, estar aqui. Eu sou consultora de comunicação da Bayer, sou responsável por comunicação externa, então tenho aí o grande desafio de falar como o Grupo Bayer, que é uma empresa gigantesca, um universo gigantesco. A gente tem desde B2B, né, até B2C diretamente. Então, para começar a minha apresentação, eu gostaria de apresentar um pouco mais a Bayer, mas acho que não pela minha voz, mas pela voz dos nossos colaboradores. Então, eu trouxe um vídeo bem rápido para explicar um pouco do universo Bayer para vocês. Pode soltar o vídeo, por favor. Vocês estão com o vídeo aí? Bom, se não tiver, não tem problema, eu posso apresentar. Já está colocando? Beleza, maravilha. Bom, eu vou explicando um pouco mais sobre Bayer. Então, a Bayer ela é uma empresa de mais de 160 anos de mercado. Nasceu na Alemanha, então uma empresa tradicionalmente alemã. E hoje nós temos 3 negócios bem consolidados aqui no Brasil. Então, começando pela Pharma, que eu acho que é o negócio que as pessoas mais reconhecem, né, hoje no Brasil, que basicamente são os produtos com prescrição médica, então oncologia, cardiorrenal, saúde feminina. Passando também para consumer, que aí é tudo que a gente fala, que a gente vende diretamente para o consumidor sem nenhum tipo de prescrição. Bepantol, Reduxon, Flanax, enfim, esses medicamentos mais diretamente ligados ao autocuidado e à saúde. E Crop Science, que é a divisão agrícola, que poucas pessoas sabem, mas a Bayer é uma grande líder de mercado quando a gente olha para a agricultura hoje no país. E aí trabalhando desde sementes, proteção de cultivos, também toda a parte digital no campo. Então, nós temos um universo ultra complexo, né, quando nós falamos de ambiente Bayer. Deixa eu ver se... Aqui. Bom, esse é o meu LinkedIn, eu sempre gosto de deixar na minha apresentação, porque eu acho que encontros como esse são muito valiosos para conexão, então fiquem à vontade para me adicionar e também para a gente conversar depois daqui. Então, aqui, dando essa visão Bayer, então, a gente está falando de um universo extremamente complexo, né? E nosso desafio como comunicação corporativa é entender o nosso posicionamento institucional como grupo. Então, como a gente consegue endereçar agendas como ESG, inovação, discussões importantes sobre inclusão e diversidade, que é independente do negócio, a gente precisa falar como organização, mas também como a gente consegue conversar com todos esses públicos. A gente usa esse slide para exemplificar a diversidade que nós temos quando a gente pensa nos nossos canais digitais. Quem acompanha a Bayer hoje? A gente está falando desde o agricultor do Mato Grosso do Sul, que faz a compra ali das sementes, é um homem mais conservador, mas que está no campo e acredita na qualidade e reputação da Bayer. A gente também tem os novos agricultores, né? Muitas vezes os jovens do agro, que a gente chama, que eles são cada vez mais conectados com o que há de mais digital para o mundo agro, então eles também acompanham as redes sociais da Bayer, também querem entender um pouco mais sobre esse universo.
Além disso, a gente tem mães que consomem desde Bepantol Baby até Natelli, a gente tem médicos que fazem a prescrição médica dos nossos medicamentos, todos os recém-formados, estudantes que querem fazer parte da Bayer, porque é da nossa estratégia também trabalhar a marca empregadora com muita força hoje para posicionar bem a Bayer. A gente também está falando de grandes influenciadores, seja jornalista, influenciador digital, pessoas que têm a opinião, acabam influenciando a opinião também da sociedade. E a gente também está falando com mulheres que não querem ser mães, né? Ou então querem postergar a maternidade. Ou seja, a gente tem uma complexidade hoje nos nossos canais gigantesca. E aí uma coisa que eu percebi depois que eu fui para a área, olhar para as redes sociais, é que as equipes de marketing cada vez mais elas marcavam reuniões com a gente para criar um Instagram próprio, para uma campanha própria. E esse é um movimento totalmente contrário ao que a gente tem, né, até vindo do global, que a nossa ideia é cada vez mais fortalecer a marca Bayer e ter, né, junto ali das nossas redes sociais, o maior número de insumos possíveis para conversar com o nosso público. E aí eu fui entender a dor do negócio, né? Por que o negócio estava querendo criar os próprios canais, ao invés de aproveitar o que a gente já tinha dentro de casa? Basicamente, eu entendi que há uns 2 anos atrás, até uns 2 anos atrás, a gente tentava falar com todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tinha, em uma semana, um post de DIU, então, lá para a mulher que quer entender um pouco mais ali de saúde feminina. A gente tinha o post de pragas urbanas, então, uma barata que aparecia no meio do feed. E depois a gente tentava falar de inclusão e diversidade. Ou seja, em uma semana, eu abordava 3 tópicos completamente diferentes, porque eu estava tentando conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Dá para conversar? Até dá. A conversa é de valor? Aí já é outra história, né? Então, entendendo esse universo Bayer e também a complexidade do negócio, né, qual era a dor do negócio, ele via que existia um investimento alto, muitas vezes em influenciadores, em grandes campanhas, que acabava se diluindo em um mundo de conteúdo e informação. Então, a gente começou ali a olhar para a estratégia de uma forma mais profunda para conseguir entregar valor para o nosso negócio e para o nosso usuário. E aí, primeiro ponto é priorizar. Parece tão simples, né, quando a gente pensa, priorizar é muito fácil. Então, vamos definir ali qual que vai ser o caminho, quais são as nossas prioridades, a gente coloca para rodar e acabou. Mas priorizar também é falar não. E aí, para conseguir falar não para os outros negócios, ou explicar, né, como funcionaria esse novo momento dos nossos canais, a gente tinha que explicar para ele que teria um momento ali único e exclusivo para falar sobre campanhas, por exemplo, de saúde feminina, mas que eu não ia falar sobre isso o ano inteiro. Então, explicar um pouco dessa lógica para os nossos negócios. Então, a partir daí, eu acho que também foi importante essa classificação para que eles conseguissem também ver valor, né? Ter visibilidade dentro dos nossos canais. Porque se, a partir do investimento que eles faziam, acabava se diluindo no meio de muita comunicação, eles realmente não iam ver valor. Então, foi uma construção de relacionamento com essas áreas para que eles realmente conseguissem ver o valor que a gente gostaria que eles vissem, né? Aí, a partir daí, como que a gente conversa com esse público? Não é só a campanha pela campanha, né? A partir do momento que a gente fala de saúde, existem várias regras que precisam ser respeitadas, uma regulamentação muito severa, que a gente sempre se atenta na hora de conversar, né, com o público que a gente quer conversar. Então, aqui é um exemplo de campanha de DIU. A gente não pode mencionar produto em nenhum momento quando a gente fala de DIU. Então, o nome da nossa campanha Liberdade Vem de Dentro. A gente teve, no ano passado, Bruna Marquezine, aí um squad de influenciadoras, um investimento altíssimo da companhia. E como que a gente começou a conversar com esse público? A gente começa gerando reconhecimento. Então, a partir do momento que eu tenho aqui a Daiane, recepcionista, ela atendeu e quer saber um pouco mais de informação sobre o tema. A gente atrai a Daiane trazendo reconhecimento e aí um conteúdo como esse, frases que mulheres que não querem ser mães estão cansadas de ouvir. É um arquétipo mais rebelde, né, que a Bayer também, dentro da nossa estratégia de extensão de marca, a gente entende que faz sentido até para gerar conexão
com o público e com o novo momento de digital. Então, a gente atrai essa mulher, né, essa pessoa, para as nossas redes sociais, e depois a gente trabalha mais conteúdos com ela. Então, depois nós usamos aí um corte do Pod Delas com a Bruna Marquezine, depois a gente levou informação aí com respaldo técnico, né, respaldo médico para essa mulher. Enfim, a gente contou uma história. Olhando para as redes sociais, eu acho que essa é uma grande estratégia, né, desde a parte de humanização, contar a história, como a gente consegue realmente gerar conexão com o nosso público. E aqui é outro exemplo, que eu acho que eu gosto desse exemplo porque a gente começou a fazer isso em abril, mais ou menos, do ano passado, e, a partir do momento que a gente começou essa movimentação, a gente conseguiu aproximar do negócio. Então, aqui é um lançamento que nós fizemos em agosto, se eu não me engano, do ano passado, que foi o lançamento de Ginocanestem Calm, que era um novo produto, também pensando aí na saúde íntima, e nós fomos convidados a sentar, pensar na estratégia de divulgação, de storytelling dessa campanha. Então, sempre com muito cuidado para acessibilidade, muito cuidado para como a gente fala com o nosso público. A gente sabe que, dentro do universo Bayer, a gente tem pessoas conservadoras que, quando vem o termo pepeca, que é o que a gente usa para falar, se assustam, falam que vão parar de seguir a Bayer, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também ser acessível na nossa comunicação, trazer um pouco mais de simplificação, né, para se conectar com as pessoas, enfim. Então, acho que esses são dois exemplos de como a priorização ela ajudou a aproximar o público, né, os negócios também, dentro da nossa estratégia, e gerar valor para o negócio e para o nosso público. Segundo ponto é adaptar formatos. Eu acho que não é segredo para ninguém o quanto que vídeos hoje faz uma diferença absurda, né, tanto na entrega, na performance. Então, nós tivemos um trabalho muito forte para desenvolver um projeto que conseguisse também entregar valor nesse ponto de vista. Nós desenvolvemos o Bayer Plus no início desse ano, que é basicamente uma estratégia focada em Reels, e a gente está falando de 5 programas principais, onde a gente tem desde papo de saúde, onde nós chamamos médicos para conversar e passar mais informações, dicas e recomendações, né, com muito respaldo técnico. Nós temos também, falando do agro, que um dos grandes desafios, pensando em Bayer, é como que a gente consegue aproximar a agricultura do público urbano, né? A gente sempre pensa que é um tema extremamente distante, mas, na verdade, não é. Ele está, né, no nosso dia a dia, no prato, na nossa roupa, enfim. Então, essa foi uma ideia ali que surgiu para a gente conseguir também tangibilizar e simplificar esse assunto para a sociedade. Isso é Bayer, e a gente, Bayer, também muito alinhado com a humanização, de trazer os nossos colaboradores para contar histórias. E aí, uma coisa que eu sempre falo uma coisa é o logo da Bayer, falar uma mensagem-chave, outra coisa é um colaborador da Bayer contar uma história. Isso gera 1000 vezes mais engajamento e mais conexão com o público, né, nas redes sociais. Então, também foi uma estratégia. E o Descomplica, acho que o nome já é autoexplicativo. A gente fala sobre temas como ESG, carbono, como que, dentro da agenda institucional, a gente consegue levar informação de qualidade e também, né, simplificar um pouco sobre esses temas que muitas vezes geram dúvida para o nosso público, mas ainda assim são extremamente relevantes para a sociedade e para a Bayer se posicionar. Terceiro e último que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é a humanização. Queria muito ter apresentado o vídeo, eu não sei se dá tempo ainda. Vai passar? Então, deixa para o final, que eu acho que é legal mostrar o vídeo da Bayer, porque a gente trabalha a humanização com muita força lá dentro. Também foi uma movimentação que nós começamos aí nos últimos 2 anos, com mais força. Então, toda a comunicação da Bayer ela era banco de imagens. E isso, gente, é muito frio. Eu sei que, às vezes, é uma solução, né, ali para a rotina, para a criação de conteúdo, mas a gente percebeu o quanto era frio, né, quando a gente falava ali de assuntos, principalmente de inclusão e diversidade, enfim. Então, acho que foi um cuidado, ali, um esforço, um investimento de criar um banco de imagens, de realmente fortalecer e trazer os nossos colaboradores para cima do palco, para falar realmente sobre a companhia. E aí, além disso, né, do view ali do post ser ilustrado pelos nossos colaboradores, a gente percebeu que a voz deles era fundamental. Então, a gente começou a olhar para a voz da liderança, dos colaboradores, e estimulá-los a fazer também comunicações. Então, se tinha lançamento de produto, se tinha entrega de resultados, se tinha uma campanha nova, campanha de trainee, campanha de estágio, enfim. E aí, além do negócio, né, acho que também para a agenda institucional, a gente começou a provocar o colaborador e criar uma estratégia para a liderança também se posicionar diante desses temas. E
foi um sucesso. Assim, a gente realmente vê o nosso colaborador cada vez mais ativo no LinkedIn, por exemplo, que é algo muito importante, até nas nossas redes sociais, porque ele se vê também, né? E quando a gente se vê, a gente se conecta muito mais. E acho que não só a gente. Quando eu vejo meu primo, quando eu vejo meu amigo, tendo espaço, tendo visibilidade, eu acho que, né, tem outro approach que a gente consegue garantir aí no institucional. Ali no meio, vocês podem ver que tem By Influencers. O que é By Influencers? Foi um projeto que nós criamos no ano passado, muito na linha do que a gente vê de influenciadores digitais hoje. A gente percebeu que, dentro de casa, a gente também tinha influenciadores. E pessoas nativas mesmo, que produzem conteúdo, meme, vídeos, e falam de Big Brother, e tem um público já ali ativo nas redes sociais. Então, por que não começar a usar dessa estratégia também como uma forma de levar a nossa comunicação, as nossas mensagens para fora? Então, nós fizemos um piloto ano passado, esse ano nós estamos na 2ª geração e tem sido um sucesso. A gente abriu inscrições, os nossos colaboradores puderam participar, fazer ali a inscrição deles por vídeo, uma banca avaliadora, e a gente tem um squad hoje de influenciadores incrível, e a gente trata todos eles com influenciadores, com direito a kit, a press kit de produto quando tem lançamento alguma campanha, e eles criam conteúdo a partir da personalidade, do tom de voz deles, e ajudam aí na construção tanto de marca quanto também de negócio. Então, eu gosto muito de fechar com o tema pessoas, porque, no final do dia, é sobre isso, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de uma comunicação para tornar acessível, se conectar com as pessoas. Então, eu acho que é um ponto importante aí para encerrar. E, se der tempo de apresentar o vídeo, acho que eu tenho 2 minutos ainda, eu queria muito que vocês conhecessem a Bayer, não pela minha fala, mas pela perspectiva de quem está hoje na Bayer. Aqui na Bayer, nós acreditamos em um mundo com saúde para todos e fome para ninguém. Para transformarmos essa visão em realidade, concentramos nossos esforços em 3 unidades de negócio: farmacêutica, agrícola e saúde do consumidor. São mais de 125 anos de história no Brasil. E a nossa operação é a 2ª maior do mundo. Na Bayer, buscamos profissionais que queiram construir um propósito em comum. Somos guiados por uma cultura que une valores, comportamentos e uma visão de mundo melhor. São os pilares da nossa cultura corporativa que nos unem, cruzando fronteiras nacionais e consolidando a presença da Bayer globalmente. E assim, vamos construindo, dia após dia, uma mentalidade mais inclusiva. Diversa e plural, com diferentes sotaques e uma só voz. Seja você. Somos a Bayer Brasil. Obrigada, gente. Obrigado, Letícia. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu só me deu uma vontade enorme de rever Cinema, Aspirinas e Urubus. Para quem não viu, é um filme que mostra a presença de um vendedor de aspirina no sertão nordestino no começo do século XX. Recomendo. Muito bom. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu vou pedir licença para conversar com vocês em pé. Respiro melhor. Adorei a apresentação da Letícia. Vi ali várias interseções, né, coincidências que não são coincidências, são tendências. E vamos falar um pouco aqui de como a comunicação corporativa pode maximizar o desempenho das marcas nas redes sociais. Edu, ficou grande, viu? Ficou bem grande. Só não ficou maior do que aquela apresentação que vocês mandaram o Carlos ler, que me fez sentir envergonhado. Tem uma versão aqui de 3 linhas, que tem a coisa mais importante na minha trajetória, que não está ali naquele tratado que você leu. Então, desculpa, Carlos. Que se trata não era a intenção. Essa é a apresentação importante. Eu tenho 43 anos, sou baiano. Meu pai é engenheiro. Meu pai só trabalhou na Odebrecht. E eu vivi aquela vida do filho de engenheiro que vai correndo trecho de obra em obra. Então, quando eu fiz 19 anos, chegou o momento de escolher o curso e começar a faculdade, eu fui fazer produção cultural e jornalismo, porque eu não tinha condição nem habilidade de fazer engenharia. Não ia viver a vida de meu pai. Então, comecei no SEBRAE, passei pela assessoria da Polícia Federal, agências,
Em agência, convivi com empresas maravilhosas, entre elas a Monsanto, e a gestora da Monsanto naquele momento era a Dani Verheyen, Dani Franco, que está aqui, recebeu ontem um prêmio muito bacana, e ali eu comecei a atender uma das contas da Odebrecht naquele momento. E aí, voltando de um curso no exterior, o então diretor de comunicação da Odebrecht, o Márcio Polidoro, perguntou se eu voltaria para a agência, eu disse que não, ele me convidou para trabalhar na Odebrecht. Eu comecei a assumir num programa na Bahia, isso há 15 anos, e aqui estou hoje. Eu tenho 2 filhas, uma de 7, uma de 9 anos. São minhas alegrias, minha motivação. E hoje, profissionalmente, eu lidero as equipes de comunicação dessas 2 empresas. A Novonor, que é uma holding de investimento em infraestrutura, rebatizada, e a OEC, que é a origem de tudo. Uma empresa que nasceu há 79 anos, que atuou em quase 38 países, aí tem 35, mas, na verdade, são 38, e hoje estamos presentes em 12 países. E, quando a gente fala um pouco do universo digital, essa multiplicidade geográfica, essa dispersão, tem um desafio aí embutido, eu comento com vocês um pouquinho mais à frente. Dentro do Novonor, além da OEC, está a OR, que é a empresa de incorporação imobiliária, a Ocean, Óleo e Gás, a Braskem, que todos vocês conhecem, e, por último, a Enseada, que são estaleiros de montagem de grandes navios. Falando em conceito, em tendência, aquilo que é a base desse programa que nós construímos. O Carlos falou um pouco da questão do estigma da assessoria de imprensa, e eu vejo uma divisão clara ali em 4 frentes de trabalhos, pelo menos o nosso programa, a nossa estrutura, a nossa equipe está dividida dessa forma, que é o PR, a comunicação com o integrante, que é importantíssimo, publicidade, que é um eixo que a gente explora menos, e, por último, o digital, o ambiente digital. Eu digo que hoje esse é o nosso grande foco, não é ali em detrimento a nenhum dos demais, mas é aí que a gente tem colocado mais energia, mais tempo, mais investimento. E como é que a gente quer se diferenciar e furar a nossa bolha, tá, para, de fato, isso gerar valor para os nossos negócios. O nosso perímetro ele é muito mais claro do que o da Letícia, é o universo da engenharia, é o universo da infraestrutura, mas é um universo que muitas vezes é um pouco sisudo, um pouco quadrado, um pouco técnico. Então, nós trabalhamos para trazer um pouco mais de transpiração, de emoção, à vida, à realização, à trajetória, às obras das pessoas. E mixar isso, trazer isso para um ponto de interseção para aquilo que é tendência. São os trends, aquilo que tem uma condição de navegar ali pelos algoritmos e, de fato, ter um alcance orgânico, ter um impacto que nos leve para um público maior, que nos faça, de fato, atingir um escopo da sociedade mais expressivo. E é isso que a gente busca. Somos B2B, mas, na comunicação, no ambiente digital, nós queremos e praticamos isso, somos B2S. Então, é falar para a sociedade. Nossa persona nas redes é uma persona feminina, ela é uma especialista, mas é jovem, ela é moderna e se expressa dessa forma. Terá início hoje, na Cordilheira dos Andes, um dos maiores desafios da engenharia moderna. Uma empresa brasileira será responsável por construir uma usina hidrelétrica embaixo do Misti, um dos maiores vulcões do Peru. A construção da hidrelétrica em Arequipa, sob o vulcão Misti, exigiu a criação de novas tecnologias para a superação de desafios extremos. Os trabalhadores enfrentaram temperaturas variando entre mais 50 a menos 18 graus Celsius, em uma região com até 4.000 metros de altitude, cortada por desfiladeiros e cânions.
A hidrelétrica Charcani 5 gera 80% da energia de Arequipa, segunda maior cidade do Peru, sendo ainda hoje um marco na engenharia mundial, como a única usina construída sob um vulcão em atividade. Não é à toa que a gente tem tanto orgulho dessa história. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, can love me better, baby. Can love me better. O que é que a Bahia tem? A Bahia tem fé e tem axé, tem Gabrielas e Danielas, Carlos e Alves, Marias e Margaretes, tem velhos e novos baianos. Na Bahia não falta inspiração, poesia, ciência e educação. Metamorfose ambulante da nação, Bahia do trio, do rio, do mar ao lago, do tabuleiro ao voleio, do compasso ao violão e, por que não, à construção. Assim como o Brasil, a OEC, uma das maiores construtoras das Américas, nasceu na Bahia. E como todo Made in Bahia, quando ganha o mundo, ninguém segura. Então essa é a pegada, é assim, com essa cor, com esse tom, que a gente quer falar de engenharia, mas de uma forma agradável, interessante, impactante. E nesse caminho, pensando em 2019 para cá, que foi quando nós começamos o programa de Digital na OEC, antes ele só existia na Hold, que nós estamos paulatinamente criando aí a maior comunidade digital de engenharia do mundo. Hoje já são 2 milhões de seguidores, na OEC dividido em 7 plataformas, na Nova Honor um pouco menos, 5. Pensando em alcance e impacto dessas peças, é aí que a gente testa um pouco da assertividade. E o melhor do ambiente digital é que ele nos permite inovar, arriscar, acertar e errar rápido, e ir amplificando ou diminuindo as estratégias ou as ações a partir da performance desses conteúdos. Então, tem muita analytics, mas também tem muita sensibilidade para ir testando a recepção e como esses conteúdos estão navegando e superando as limitações de cada uma das redes sociais onde nós estamos presentes. Mas não é só falar aquilo que a gente faz, como a gente faz, o jeito, forma, mas também ouvir e escutar, exercer a escuta. E as redes sociais nos permitem isso também, né? Não é só nos expressar e ouvir, é dialogar. E eu trago aqui um dado, nos últimos 12 meses, foram mais de 16 mil comentários e 100% respondidos. Então, entre aquilo que é perene, daquilo que faz parte das nossas realizações, da nossa história, e daquilo que é tendência, a gente está ali posicionado no centro. Então, usa com alguma regularidade essa forma de falar, de dialogar do BuzzFeed. A gente traz sempre um pouco do resgate da nossa história. Vocês viram ali mais de 3 mil obras em 38 países. Então, está aí a Ponte Vasco da Gama, o antes e o depois. Para quem não conhece, nunca esteve em Lisboa, é a segunda ponte ali sobre o Rio Tejo, é a maior ponte em extensão da Europa até hoje. Foi construída por uma empresa brasileira, que nasceu na Bahia.
E aqui vem a esculhambação, né? Então, os comentários já levando para o futebol, e é isso que a gente quer, despertar emoção. A gente não quer só falar de obra, a gente quer, através das obras, despertar emoção. Então, está aqui. Com esse nome, já deve ter caído. KKK vai cair com esse nome. E a gente mergulha na brincadeira. Então, essa ponte não cai com o time de integrantes da OEC. Com o nosso time, essa ponte só pode estar na primeira divisão. E está aí o alcance. Uma trend desse ano também, eu te vi no rolê, e aí a gente aproveita para se conectar com o público que é foco desse trabalho, que é o jovem profissional. É o estudante que se prepara para entrar no mercado de trabalho, ou o jovem que está no mercado de trabalho. Porque uma das formas de gerar e de agregar valor no ambiente digital, nas redes, é justamente atrair o melhor talento. É despertar essa vontade de estar ali, e não no concorrente ou em outra empresa afim. E na engenharia a gente vê um movimento muito expressivo, com um período grande de crise, que também está lá conectado e tem um gatilho forte na Lava Jato, na crise reputacional. Mas nós vivemos quase 8 anos do pior ciclo de investimentos em infraestrutura da história do Brasil e da América Latina, que não tem só a ver com Lava Jato, são uma série de fatores. Então, o mercado de tecnologia está buscando muito o jovem engenheiro. Então, a busca. Google, né, todas as Big Techs, empresas de outras linhas, recrutando o engenheiro, porque entende que é ali uma peça-chave para a inovação. Então, isso amplia o nosso desafio. Mas seguimos sendo uma das 5 empresas mais buscadas pelos jovens estudantes de engenharia. Capacidade de realização. É outro drive que faz parte da nossa história e que a gente quer ativar e conectar sempre nas redes. Então, a gente usou o trend do Já é Abril para falar aquilo que a gente já tinha entregue, as obras, as etapas das obras que a gente já tinha ali endereçado, performado ao longo do ano, e sempre de uma forma leve e descontraída. Eu vi algumas apresentações aqui no painel de diversidade e sempre fico encantado com as boas práticas. E o nosso setor é um setor extremamente machista, muito machista. A OEC tem uma política de diversidade e inclusão recente, super atual, super arrojada, se desdobra em programas, em metas. E uma primeira bandeira dentro desse desafio de diversidade é justamente começar a superar a questão da equidade de gênero. Nós temos mais mulheres dentro do ambiente de infraestrutura. Hoje, depois já de um esforço genuíno, a empresa está acima da média do setor, mas muito além do que a gente quer, aonde a gente quer estar. Então, na nossa comunicação, e aí em todos os eixos, a gente quer bater muito nisso, tanto para as integrantes que estão se sentirem empoderadas, se sentirem representadas, mas também para trazer novos talentos e novas lideranças já maduras para a empresa. E o caso aqui da Barbie, a gente percebeu isso no filme. Logo no início, antes de viralizar e você ter um movimento maior de empresas embarcando, a gente percebeu que aquilo falava também a nossa verdade, que o filme contava essa história, e além da Barbie, do estereótipo da Barbie. Então, falamos, vamos apostar, vamos fazer. Fizemos, deu super certo. Recebi 5 telefonemas de diretores da empresa perguntando se é sério, e eu respondi, é sério, confia em mim. Né? Se der errado, coloca na minha conta. Você faz ponte, eu faço comunicação aqui, mas obrigado pelo feedback. E deu super certo, e é isso que a gente quer fazer. Né? E estamos, sim, no TikTok. Esse é outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, para quem ainda está em dúvida. É a rede social da juventude, é a plataforma que vem desafiando as Big Techs. Já existe um movimento hoje onde os jovens fazem mais buscas no TikTok do que no próprio Google. Matriz informativa para tudo que é tipo de busca comercial, de relacionamento pessoal ou empresarial. Então, ficamos nossa bandeira lá, começamos e vamos manter e vamos investir cada vez mais também no TikTok, de uma forma mais leve, um pouco descontraída. A ideia não é banalizar, não é ser cômico, mas também nos adaptar à característica de cada rede e seu público. Engajamento de líderes. Esse também já é um consenso do nosso mercado.
que a figura, né, o rosto, a cara, falando pela empresa, se expondo, dando a cara, dialogando, como isso agrega valor para a reputação. Tá? Então, nós temos 2 líderes muito ativos e uma série que estão em treinamento para começar a fazer esse trabalho. E aqui eu coloco o Maurício Cruz, que é meu líder na UEC. Eu tenho 2 líderes, um na UEC e um na Novo Honor. E o Maurício é muito engajado, muito disciplinado nessa dinâmica de estar publicando conteúdos relevantes e interessantes que transmitem a verdade dele nas redes e que falam da empresa. E, ano passado, nós tivemos ali um alcance de quase 1,2 milhões de impressão. Esse ano a gente está em 700 mil e com feedback muito positivo, principalmente dos integrantes, que vem nele uma voz de representação. E aí a gente vê o digital, as redes, né, os novos invadindo o território dos tradicionais. Está aí o Lauro Jardim, que todos vocês conhecem, publicou uma nota enorme falando do LinkedIn do Maurício Cruz. Nós publicamos ele publicou um post com a imagem de um evento de direcionamento estratégico da empresa e tinha um fact sheet ali atrás com algumas informações, nada demais nas informações que estavam ali, né, sobre planos de crescimento da empresa. O Lauro viu ali uma notícia e retransmitiu aquilo que ele viu e fez alguns comentários sobre o LinkedIn do Maurício, e que isso também gerou ali uma ativação, uma awareness bem interessante naquele período. Então, é isso, está tudo conectado. Tudo conectado, não tem uma coisa ou outra. A gente precisa agir, ser coerente e estar em todos esses canais, do tradicional aos mais modernos. E aí, respondendo à pergunta lá do tema, do painel, como a comunicação pode agregar o desempenho das redes sociais, eu digo assim, como as redes sociais podem gerar valor para as empresas. 2017, estão aqui os nossos dados de sentimento nos nossos canais. Ali, então, eram os canais da Odebrecht, não tinha Odebrecht Engenharia, com a plataforma própria. A gente chegou a conviver por muito tempo com esse indicador de 90% de sentimento negativo contra 10% positivo. Era pancadeiria. A história vocês conhecem. A gente já falou disso aqui no Congresso. E pode falar de novo. Então, era porradaria, xingamento, palavrão para tudo que é lado durante muito tempo. Então, de lá para cá, a gente conseguiu fazer ali o turnaround e praticamente inverter essa proporção, e isso tendo uma escala de alcance imensamente maior e nos provocando, agindo, para testar os algoritmos, fazer um impulsionamento para sair da nossa bolha. A gente não busca quem está interessado em nós ou quem já está embarcado. A gente quer expandir os nossos pontos de contato. E quando você faz isso, você conecta com as pessoas, você acaba invadindo ali o feed, muitas vezes, de pessoas que são haters ou que não querem. Então, isso prejudica a performance de sentimento. Então, venho desafiando ali a equipe a piorar isso cada vez mais, que significa que a gente vai estar falando para além da bolha, porque não adianta falar para convertido. E a gente precisa mostrar a nova empresa que manteve aquilo que ela tinha como característica de força e com tudo aquilo que ela aprendeu durante um processo que entendo que, na minha opinião, não houve ali crise corporativa, reputacional de confiança maior assim na história moderna das empresas. Nós vivemos quase 4 anos, né, de uma exposição completamente avassaladora. A empresa só ficou de pé, de fato, em função das pessoas que estão ali dentro e do entendimento que os pontos fortes eram imensamente maiores dos erros, daqueles erros de quem cometeu e já não está mais. Então, nessa época, a gente chegou a bater 16 pontos aqui no RepTrack, que é o antigo Reputation Institute, e todos vocês conhecem. Então, sempre tivemos ali, no auge do grupo, entre 63, 61, 63, 65, foi o máximo, e depois o mergulho, queda livre, até bater os 16 pontos. Hoje, pelo mesmo RepTrack, nós estamos assim. Nunca tivemos um índice, nunca tivemos nem no auge econômico, poderio, do grande conglomerado, né, que hoje está bem menor, mas com empresas muito grandes e importantes ainda em seu portfólio, e vai voltar a crescer.
Então, 70 pontos é a média da USC, 68 da Novo Honor, e esse ano com pico de 75 e 71 pontos. E aí as estratégias também, né, os cruzamentos, um espaço no globo, abrindo para contar essa história de reinvenção. Então, aqui já começando a me despedir, tentando trazer algumas aprendizagens daquilo que a gente vai testando, quebrando a cara, né, e remodulando para focar mais nos acertos. Então, uma boa estratégia de analytics, de análise de dados, de teste de algoritmos, de construção, por exemplo, desses short ads que vocês viram, pensando justamente em manter o usuário conectado com aquele filme. Então, é uma ciência e, ao mesmo tempo, são histórias. Mas, na minha opinião e na minha experiência profissional, o sentimento ainda é imensamente mais importante. Então, a gente precisa testar o instinto o tempo todo, ser ágil, arriscar e, principalmente, saber escutar. Que é isso um pouco que fala essa mensagem aqui de Norberto Odebrecht, que foi o fundador da empresa já falecida. Então, empresariar é mais arte do que técnica, mais intuição do que razão, mais sentimento do que ciência. Essa é a minha maior dica, meu maior aprendizado também no ambiente digital. Intuição, sentimento acima de tudo, avaliem, né, monitorem, teste o Analytics, mas confiem ali na sua sensibilidade, na sua história, naquilo que você tem para contar. Esse é o time. Ana Carolina, Lívia, João Paulo, Milena, que está ali. Levanta a mão, Mi. Jéssica, que está do lado dela. Jovens talentos, estagiárias efetivadas. Rafael, Priscila e Gabriela. E os parceiros. Loures Comunicação, que fica com o trabalho de pre-digital. E a quebra-cabeça, que nos ajuda com esses filmes que vocês conheceram ali, que vocês puderam ver um pouquinho antes. E é isso. Bom, gente, caso vocês tenham questões para encaminhar para nossos convidados, por favor, já encaminhem para a gente chegar aqui na reta final, esquentando o debate. Eu queria colocar uma questão para os dois, porque são vias inversas, né? Uma empresa nacional que tem operações fora do Brasil e uma empresa multinacional que tem uma história no Brasil, mas acima de tudo, você mencionou, tem um alinhamento global que precisa, de alguma forma, ser respeitado. Então, como, no teu caso, Letícia, fazer a comunicação se abrasileirar? Você colocou essa questão do canal único, que depois foi questionada por muita pressão interna. Como que você conseguiu romper essa pressão? E, no caso do Rodrigo, como que você consegue levar a mensagem de uma empresa baiana brasileira para as obras e, enfim, e os mercados em que opera fora do Brasil, alinhando e também, obviamente, dando cor local? Bom, como uma empresa alemã, acho que a gente é reconhecido hoje, até através de pesquisas, por uma empresa tradicional e de qualidade. Então, dentro da nossa estratégia de comunicação, isso sempre foi colocado pelo global como algo que a Bayer já faz bem, né? Já é percebida. O nosso desafio como comunicação global é ser uma marca mais empática, mais quente, né, que eles chamam, e como que a gente projeta a marca Bayer para o futuro. Então, hoje, uma empresa de 160 anos no mundo, 127 no Brasil, como que a gente faz com que as pessoas reconheçam a Bayer como uma empresa que tem vida longa ainda, né? Então, eu acho que o global ele tem muito respeito pela tropicalização da nossa estratégia de comunicação. Então, eles dão muito espaço para que a gente consiga atender o nosso público local a partir do que funciona. Então, se você olhar, por exemplo, a tour da Barbie, né, que a gente viu aí, que fez um sucesso e um boom, como global, eles não tiveram nenhum posicionamento, mas a gente conseguiu aqui, por toda a construção que a gente tem feito como marca, fazer algo que realmente funcionou para o nosso canal. Então, acho que
existe um respeito do global por parte disso. E aí, olhando para o nosso canal, também acho que a construção e o fortalecimento de relacionamento com marketing e as outras áreas de negócio, que também existe, né, digital ali no global, enfim, acho que esse fortalecimento fez com que a gente construísse ali mais valor no final do dia para a criação de conteúdo. Então, a gente consegue se entender e entregar valor, porque, querendo ou não, apesar de existir Bayer Brasil hoje, que fica dentro da estrutura de comunicação corporativa, também existe produto, né? Então, Bepantol, enfim, tem alguns produtos que podem ter marcas. Então, a gente sempre tenta encontrar essas sinergias, né? Acho que, quando a gente faz em colaboração, a gente ganha mais força para os dois lados. Então, acho que é assim que funciona. Só uma curiosidade, algumas das iniciativas brasileiras influenciaram alguns outros mercados em que a Bayer opera? Eu acho que, recentemente, By Influencers foi algo que começou aqui no Brasil e o Global começou a falar sobre isso agora. Então, a gente acabou de exportar a ideia para o Global, mas, no geral, alguns formatos eles pedem muita referência para o Brasil do que a gente tem feito para algumas temáticas específicas. Então, por exemplo, ESG, D&I, o Brasil, sem dúvida nenhuma, se posicionou primeiro, acho que nessa agenda, e foi, né, vitrine para o mundo. Então, aí, por parte tanto da estratégia de D&I, de diversidade, equidade e inclusão, até o que foi feito para a comunicação. Então, hoje também, acho que no Brasil a gente conseguiu se posicionar de uma forma muito assertiva e foi uma referência que constantemente a gente fala para o global de crises como o trainee, liderança negra, recentemente um de Biflex também que a gente teve. Então, essa questão de gestão de crise, principalmente para essa temática, foi uma referência. Perfeito. Similaridades, de novo. Apesar daqui a gente ser a brasileira que se internacionalizou, e no caso da Bayer, somos mais um mercado de atuação, onde já está há bastante tempo, incrível. Mas nosso programa de digital, ele não é matricial, ele é descentralizado. Isso porque, na nossa leitura, no aprendizado que nós temos, a proximidade aí é um vetor importantíssimo nesses canais. Então, os canais das redes sociais do Peru são geridos pela equipe peruana. Eles têm aqui o programa matricial como roadmap, eles têm o tom de voz, eles têm a persona, os focos temáticos, tá, para se espelharem, e eles adaptam isso para a sua realidade, para a sua cor, né, para o seu cheiro, para o seu ambiente. E isso proporciona, inclusive, um dinamismo, pensando na atuação global, que é muito interessante, porque a gente fica buscando os cases de sucesso, cada um tirando de um e replicando também nos seus ambientes, sejam conteúdos que são compartilhados, como também adaptados a ações bacanas que deram certo ali, que a gente testa aqui também. Tá? Então, essa é a resposta, caso a gente não faz uma gestão matricial, porque entende que a proximidade é um fator que a gente não pode abrir mão. Que acho que é algo essencial no trabalho de redes sociais, né, e de comunicação digital, mas que creio que muita gente está pensando aqui que mundo ideal, né, porque tem muitas organizações que centralizam e enrijecem as políticas de comunicação de um modo que sobra pouco espaço até para a criatividade, né? E esse é um dos dramas que muita gente segue no mercado. Vocês viveram momentos, né? Vocês têm questões que são diferentes e também similares, né? Ontem aqui o Marcelo Gentil falou da necessidade de recuperar a credibilidade da engenharia brasileira, né? Depois dos acontecimentos aí dos últimos anos. Então, e obviamente os números que você apresentou mostram que essa recuperação está, se não consolidada, muito bem encaminhada, né? Mas como foi iniciar esse programa dentro de uma crise, como você mesmo mencionou, no fundo do poço? Quer dizer, obviamente você teve um apoio, e eu queria, essa é a pergunta, um apoio incondicional da alta liderança até para as viagens como a da Barbie, né?
E no caso da Letícia, dois temas sensíveis que você mencionou também, né, que geram crises e rejeição e haters, né, a questão da saúde feminina e a questão do agro, né, e são temas completamente diferentes, com haters absolutamente diferentes, né. Então, isso também dá um nó na cabeça do planejamento, né. Tive, sim, Carlos, muito apoio naquele momento, apoio psiquiátrico, psicológico, né, terapia, físico, acabou unha, vitiligo aumentou, estresse, você engorda, mas, ao mesmo tempo, quando você faz a opção de ficar e enfrentar e reconstruir, você também se liberta, né? Então, você está ali responsável pelo que aconteceu, porque você é a liderança que dá continuidade, mesmo, né, estando ali no presente, apontando para o futuro. Então, o exercício maior foi, de fato, eu brinquei, mas foi mais um exercício emocional, de vamos tratar o passado com verdade, com sinceridade, mas vamos também nos agarrar naquilo que nos diferencia. E o que nos diferencia nunca foi a corrupção, sempre foi a qualidade das pessoas, sempre foi a capacidade de engenharia. E a capacidade de engenharia, eu discordo dessa fala do Gentil, eu acho que ela nunca foi questionada. Eu acho que as marcas, as empresas, as pessoas, sim. A capacidade da engenharia brasileira, ela é indiscutível. O que ela precisa hoje é de uma condição de mercado mais favorável, com mais investimento e um melhor redesenho de política pública para voltar a crescer e voltar a ganhar o mundo, como já aconteceu. Perfeito. Vou aproveitar, começar com a agricultura. Eu também trabalhei na Monsanto, então eu tive, durante muito tempo, né, os nossos relatórios eles eram de 99% de comentários negativos. Então eu saí de um cenário desse, né, muito complexo ali da agricultura, com uma marca que sofria muito. A gente também fez trabalho com o RepTrack por muito tempo para compreender a percepção, né, principalmente no Brasil, desse movimento, enfim. Mas, após a aquisição da Bayer, da Monsanto, né, na verdade, a gente vê que a agricultura ainda é um tabu, mas é uma comunidade muito unida. Então, a gente consegue ver claramente, ali nas redes sociais da Bayer, dois grupos muito, né, ali distintos, que eles se posicionam diante de temas diferentes. Então, hoje, quando a gente olha para o nosso universo, a complexidade é impossível agradar todo mundo. A gente já sabe disso. Então, para temas simples, muitas vezes, acaba gerando ali uma crise gigante. Recentemente, vou contar um exemplo rápido, até para vocês entenderem, nós tivemos ali, e não é nem ligado ao agro, mas é ligado à diversidade do nosso público. Nós lançamos o Biflex, que é o modelo híbrido de trabalho da Bayer, e nós convidamos o Vitor de Castro, não sei se vocês conhecem, mas é um influenciador, ouso dizer que um dos melhores que eu já trabalhei na minha vida, porque ele é um influenciador extremamente completo e profissional. E sensacional. Eu amo o Vitor, ele é incrível. E o Vitor, né, para quem não conhece, ele fala de signos, né, ele também é um ativista nas causas LGBTQIAP+. Só que, além disso, ele é um influenciador de comportamento. Então, nós entendemos ali que a gente está falando de cultura, né? E nós chamamos o influenciador de comportamento para falar sobre cultura, transformação cultural. O Vitor ele fez um sucesso no nosso lançamento interno, todo mundo ficou super feliz de ver, porque acompanha ele no YouTube, nas redes sociais, enfim. E aí, dentro da nossa estratégia de comunicação, a gente entendeu que começa pelo interno, faz a divulgação para o nosso colaborador, depois leva para as nossas redes sociais para trabalhar a marca empregadora. Ponto. Esse era o nosso objetivo. O que a gente não imaginava é que o Vitor, falando sobre transformação cultural e Biflex, receberia hate de muita gente. E aí, como eu falei, vai além do agro. A gente está falando de clientes no geral e de pessoas que são conservadoras, né? Enfim, e começaram a comentar no nosso post. E foi além, acho que até do conservador. A gente viu comentários homofóbicos. Então, teve toda uma gestão de crise ali, porque uma coisa importante é o autoconhecimento de marca. Quando a gente fala que diversidade, equidade e inclusão é um valor para a gente, e nosso público nas redes sociais está atacando uma pessoa que representa esse movimento, a gente precisa se posicionar. Então, muito ciente de que não tem como agradar todo mundo, mas ciente de que, muitas vezes, a gente vai ter que se posicionar contra uma pessoa que compra nosso produto.
E foi uma gestão de crise muito interessante que nós tivemos ali, mas só fortaleceu esse ponto, né? Acho que constantemente a gente acaba passando por situações como essa e, enfim, o importante é essa clareza como marca do que realmente é importante para nós. Eu acompanhei esse case no Aberge Trends recente com o próprio Vitor. É incrível, foi incrível essa explanação e o modo como a marca se posicionou em defesa desses valores, né? Porque poderia simplesmente tirar o vídeo, falar desculpa aí, né? Era um negócio interno e... Sim, e eu acho que um ponto importante também é o como nós, como time de comunicação, a gente influencia dentro dos outros times e das outras áreas. A tomada de decisão, né, de gestão dessa crise, ela envolve RH, ela envolve jurídico, mas a partir do momento que a gente senta numa mesa e fala não tem como não se posicionar diante de uma situação como essa, e a gente não precisa convencer ninguém. Todo mundo entende, né, ali o valor da nossa contribuição, entende o porquê a gente está falando aquilo, a gente ganhou muita força, porque, enfim, gestão de crise estava alinhada com todo mundo. Não tinha ninguém que sentou na mesa e falou não concordo com o que vocês estão falando. Então, acho que isso foi importante também, tanto do papel de influência e de posicionamento como time de comunicação. Tá certo. Eu inclusive, tenho comentado, no caso de audiências públicas, enfim, de momentos de embate com diversos stakeholders, que muito comumente, e era algo de que a nossa atividade padecia, era o jurídico que ia na frente. E eu acho que tem uma transformação nos últimos anos em que as organizações passaram a olhar a comunicação, e eu acho que tem muito a ver com a explosão das redes sociais e com a pergunta que eu vou fazer agora, né, com as marcas sendo geradoras de conteúdo. Elas passam a administrar uma comunidade de engenharia, elas passam a falar sobre saúde da mulher ou sobre o agro, enquanto continua, obviamente, acontecendo, tem a Globo Rural, tem os veículos especializados e os veículos genéricos, generalistas, mas, de alguma forma, as marcas começaram a se tornar também elas veículos. E aí a minha questão, que já ficou clara nas apresentações de vocês, mas que eu queria aprofundar até como encaminhamento final aqui. Porque quando a gente fala da importância do longo tema que o Edu redigiu aí, da importância das redes sociais como alavancadoras, né, de relacionamento, a gente também, de alguma forma, e eu mencionei lá no começo a história da assessoria de imprensa, que já não é a nossa prioridade, mas é claro que também as marcas querem chegar na imprensa. Mas vocês entendem que esses trabalhos feitos em redes sociais nas duas organizações, de alguma forma, também geraram muita pauta e muito interesse da imprensa, que um release, talvez o velho e batido e surrado release e o follow-up que todo mundo detesta fazer, não traria resultados, os mesmos resultados. Eu quero aproveitar um gancho seu, Letícia, da importância do endosso, desse nível de maturidade organizacional que abre o espaço da C-Suite para o comunicador. Então, isso é um processo de conquista dos profissionais que estão no mercado e também de aprendizado das organizações, né, entendendo o valor da comunicação e, de fato, sem cair na mesmice, né, de forma estratégica, dentro da espinha dorsal de cada negócio. E a Bayer, na minha visão, tem um modelo muito maduro. E nós nos desenvolvemos dessa forma também, estando nesse âmbito, em todos os negócios, a áreas de atividade do Grupo Novonor. Tem hora que o comunicador precisa também assumir o risco. Então, o jurídico estava ali muito à frente, dizendo o que pode e o que não pode, e, às vezes, também essa era uma zona de conforto. Você propõe e não deu ok. Tá? Então, tem a hora também de você bater na mesa, com todo respeito, e dizer, não dá, não pode. Aqui não é uma questão legal, aqui não é uma questão jurídica, tá? Aqui é outro tipo de questão. Então, vamos por esse caminho, e eu estou assumindo, a nossa área, a área aqui está assumindo essa responsabilidade, esse risco. E a liderança confiar, dizer, vamos em frente. Então, essa é uma resposta, não queria deixar passar isso batido, porque isso é fundamental para o nosso mercado. Se me permite só um comentário antes de você responder a outra questão, eu lembro sempre de uma frase de Paul Holmes, que ele disse uma vez num evento aqui no Brasil, que se você não te colocar o seu emprego em risco todo dia na organização, você não está fazendo comunicação. É isso aí.
É bem isso. É bem isso. E sobre a importância dos canais proprietários, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. PR sempre vai ser importante. Ele entrega um tipo de ativo que nenhuma outra frente de trabalho entrega. Mas hoje, para conversar, para dialogar com os meus stakeholders, pensando uma economia de fato de stakeholder e não de acionista, os canais proprietários são é o grande movimento, é o grande mecanismo e só vai crescer. Então, acompanhando, por exemplo, essa ferramenta, e isso também é um dado importante da mensuração, da gente acompanhar, de ter, de fato, uma análise analítica daquilo que a gente faz, e como a sociedade nos projeta, nos percebe, os melhores meses de entrega dos indicadores do RepTrack são justamente aqueles que os canais proprietários são indicados como ponto de contato mais importante. Então, isso nos dá uma medida da dimensão, da importância em investir nesse programa que a gente apresentou aqui. Muito bom. Perfeito. No meu ponto de vista, eu acho que o jornalismo, né, o PR, ele tem uma função fundamental na comunicação e acho que é indiscutível que precisa existir, mas, querendo ou não, quando a gente pensa em canais proprietários, a gente tira ali uma camada, né, como marca falando diretamente com o consumidor, com o público final, o que, querendo ou não, aproxima muito. O meu outro ponto é assim, uma coisa sou eu falando sobre mim, né? A Bayer falando sobre a Bayer, nós somos incríveis, nós fazemos coisas legais, nosso produto está à disposição de vocês, enfim. Outra coisa é o olhar de um jornalista com toda a credibilidade, né, e toda a ética que o jornalismo hoje tem e pede, né, dos profissionais, falando e olhando de forma crítica para o que a gente faz. Então, acho que são estratégias complementares que precisam coexistir para que não seja só eu falando, né, sobre mim, e também sem, acho que, o olhar tão distante, né, dos outros falando por mim. Então, acho que é complementar, né? Está tudo conectado, é tudo complementar e tudo se retroalimenta, né? A comunicação integrante que pauta a imprensa, são as redes sociais que servem de comunicação para o integrante, é o jornalista se pautando pelas redes sociais, são as redes sociais se movimentando e engajando pela matéria que saiu na imprensa. Então, não tem isso, ou aquilo, ou outro. É tudo junto ao mesmo tempo, misturado agora, né? E perdem as organizações que ainda departamentalizam essas questões. A comunicação interna é aqui, a externa é ali, as redes sociais ali, mas ainda existe, né? Ainda é muito comum. Na Bayer, a gente tem uma área que se chama comunicação integrada, que é justamente nessa linha de... Não tem mais essa divisão, né? É claro que existe os canais internos, os canais externos, só que, a partir do momento que a gente manda um e-mail para o colaborador, não tem por que a gente não ativar o que nós fizemos em redes sociais, ou o que está acontecendo no negócio. Enfim, a comunicação ela permeia, né? Não existe essa divisão, né? Bom, a gente já vai encaminhando para o fim. Eu vou fazer uma ligação da frase do Norberto Odebrecht com o nosso próximo momento aqui nesse palco, porque ele fala lá em arte... e criatividade, né? Não lembro exatamente o teor todo da frase, mas e emoção, quer dizer, para um engenheiro, né? A visão que a gente tem de um engenheiro, e eu tenho um filho fazendo engenharia, nerd pra caramba, eu sempre falo para ele, lembre-se da literatura, da arte, da emoção, e a gente vai receber daqui a pouco ninguém menos do que o Maurício de Souza nesse palco, e pensar nele como um criador, né, como uma pessoa que mexeu com o imaginário de todos nós, certamente, aqui ao longo da vida. Me parece que a comunicação, quando ela foi para o digital, ela ganhou, a comunicação de PR. Nós éramos muito sérios, né? A gente se contrapunha a esse universo malucão da publicidade, como as pessoas engravatadas, de sapatos formais e tudo mais, e tanto no jeito de se vestir quanto no de se portar, eu acho que as redes sociais nos libertaram e nos jogaram num campo da criatividade, da imaginação. A gente viu cases aqui hoje, vários, os mais diversos, né? A coisa da floresta na Klabin e tudo mais, surgindo de PR, né? E até alguns anos atrás a gente via PR muito engessada na coisa da formalidade. Esse é o caminho, né? Achamos um caminho. Eu acho que o caminho é esse, é usar tênis vermelho.
Mas não parecia aquela propaganda do Estadão, né? Quando o Estadão, que é da Folha, aliás, né? Que quando o Estadão adotou a logo azul, aí a Folha fez um senhor muito velhinho, tal, pegando um jornal de cabelo azul, né? Também não, né? E ali também tinha essa propaganda hoje seria cancelada por etarismo. Então, eu queria as considerações finais de vocês em relação a isso mesmo, esse futuro do que vocês enxergam na nossa atividade permeada pelo uso intensivo das redes sociais e da produção de conteúdo. Total. Eu acho que traz uma proximidade, mas uma realidade. Porque, querendo ou não, acho que quando a gente olha para a comunicação ao longo do tempo, a rede social ela foi feita justamente para aproximar, para aquecer a comunicação. E uma das coisas que a gente pauta na Bayer, uma empresa alemã ali, que com muitos alemães ainda, é o quanto que a gente consegue trabalhar a estratégia de humanização com a pessoa sendo ela mesma, né? Eu não vou colocar, não sei, uma camiseta de banda de rock no CEO alemão, se não é assim que ele se sente confortável. Mas, na verdade, era assim que ele se sentia confortável, foi assim que a gente trabalhou a imagem dele. Então, assim, trazer essa proximidade com as pessoas sendo o que elas são. Acho que tirando um pouco essa roupagem, então, corporativa, para que a gente consiga, como marca, mostrar, né, assim como o nosso vídeo, enfim, traz quem realmente faz a Bayer, né? A Bayer não é um logo, a Bayer é formada por 100 mil colaboradores no mundo. Então, acho que, dentro de tudo que a gente faz em redes sociais, hoje, como empresa, tem muita ligação, né? Fazer de pessoa para pessoa. Complementando, porque concordo 100% com a mensagem da Letícia, eu penso muito na ambidestria, no sentido de que, como profissionais do mercado, no momento que a gente ali compra um crachá para assumir, dizer que é seu e você é um representante, nós precisamos ser especialistas, conhecer muito, mergulhar no entendimento do negócio, da onde vem o valor, da onde vem a geração de valor, quem são os clientes, porque é só isso que vai garantir que você, de fato, influencie de dentro para fora. É esse conhecimento de como a comunicação pode apoiar o desenvolvimento do negócio. E não ter modelos comuns de comunicação que, às vezes, fazem muito sucesso setorialmente, mas que só servem para retroalimentar a importância da área. Nem sempre Big Budget é bom resultado. Tem muita ação que a gente vê que retroalimenta a importância da própria área. Então, é esse foco no negócio e, ao mesmo tempo, a capacidade de se distanciar dessa visão de identidade do próprio negócio. Você ser também ali um regulador, um ombudsman daquilo que você faz. Observar a distância, né? Exato. Você não deixar esse sentido de identidade impregnar a sua sensibilidade. E em empresas de cultura muito forte, como é a minha, isso acontece muito. As pessoas viram vira religião. Isso não pode acontecer. O nosso sentido crítico ele precisa se manter muito agudo, para você ter capacidade justamente de entender como a sociedade, como os stakeholders eles estão te percebendo e como é que você vai reagir de forma geral com cada um deles, sem entrar em incoerência. Então, eu acho que é essa a mensagem. Ou seja, não ser, para os mais jovens não vão entender, não ser um bozó, que era um personagem de Chico Anísio, que falava que trabalhava na Globo, e a Globo, para ele, era tudo. E era uma tiração de onda com a própria Globo, porque o programa era na Globo, mas, enfim, não ter essa acriticidade. É um pouco do que Paul Holmes falou, assim, se você não coloca o dedo na ferida e não diz para os seus líderes que está errado, como você também disse, que precisa, que isso vai dar aquilo lá, vai dar problema, você, de alguma forma, não cumpre o seu papel de comunicador, o seu papel dentro da organização. E, muitas vezes, criticando a organização, você está defendendo mais ela do que dizendo amém para tudo que vem da liderança ou, enfim, para as ideias equivocadas e fora do lugar. Muitas vezes é mais difícil dizer não do que dizer sim. Então, a gente precisa dizer não também. Bom, gente, estamos aqui dentro do horário, basicamente conseguimos cumprir a nossa missão aqui. Queria agradecer a Letícia e o Rodrigo pela excelente conversa,
em nome da organização aqui, lembrar que daqui a pouco começa, então, a homenagem ao Maurício de Souza, o prêmio aí, que já é uma tradição também do nosso congresso aqui, de personalidade do ano. Então, até logo mais para todos. Obrigada. Muito obrigado.